E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Milhares de empresas fecharam e o desemprego bateu recorde de mais de 14 milhões de trabalhadores no decorrer da pandemia do coronavírus, gerando a desocupação de imóveis comerciais e residenciais, sem que as contas de energia elétrica e de água fossem quitadas. Certamente, grande parte desses devedores deixaram de pagar em decorrência de fatores fora do alcance, pois vários prefeitos até impediram o funcionamento de inúmeros estabelecimentos. Ocorre que tem ocorrido casos da concessionária de abastecimento de água ou de energia elétrica negar a religação do serviço para o novo inquilino ou o comprador, sobre a justificativa de que o ex-ocupante deixou contas de luz ou de água a se quitar e que, para restabelecer o serviço, deverá primeiro quitar a dívida do imóvel. Vai saber o valor, né? Para explicar para os nossos ouvintes sobre o direito do novo ocupante exigir que a água e a energia elétrica seja religada no nome dele, está conosco agora o advogado e colunista do Revista Justiça, Quênio de Souza Pereira. Ele que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário de Minas Gerais e também, em nível nacional, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Federal. Doutor Quênio, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Doutor Quênio, a concessionária de energia elétrica ou de água, ao receber o pedido de um novo inquilino do imóvel para religar o serviço em nome dele, pode exigir que a dívida anterior seja quitada como uma pré-condição para que ocorra o fornecimento do serviço ou não? O que acontece? Na prática, que a inadimplência no setor de energia elétrica e de água acontece com frequência, ainda mais nas grandes capitais. O que ocorre na prática é que essa dívida não é para o terreno, é uma dívida pessoal, não é uma dívida ligada ao imóvel, como acontece com o IPTU e com a cota de condomínio. O IPTU e a cota de condomínio são dívidas do imóvel, independente do proprietário, de quem vem ocupar, quem tem a posse do imóvel, a propriedade, é obrigado a pagar. Já em relação à água e à luz, o STJ, os demais tribunais, já afirmaram a posição que é uma dívida pessoal. Então, cabe a quem usufruiu da energia elétrica, da água, quitar essa dívida. É notório que quando uma pessoa faz uma ligação junto à concessionária, ela fornece o documento, o CPF dela, e, logicamente, cabe a essa pessoa que forneceu esses dados, que fez a ligação, quitar essa dívida. Então, essa dívida não é do imóvel e não pode ser exigida de um futuro ocupante, porque isso caracteriza uma pressão, é semelhante a uma chantagem, porque na prática a dívida é pessoal e a companhia querendo forçar o pagamento, ela cria uma situação de pressão, né, para que o novo adquirente ou o novo inquilino venha a quitar. Isso é completamente ilegal e cabe ao novo adquirente ou o novo inquilino fazer provas em relação a essa postura ilegal para tomar providências em relação à companhia concessionária. Então, essa dívida é pessoal e não pode ser cobrada do futuro ocupante do imóvel. Doutor Quênio, o que deve fazer então o consumidor que solicita o serviço e tem a negativa de ligação da água ou da energia elétrica para que venha a ser indenizado futuramente pela concessionária por esses prejuízos, por não poder utilizar o imóvel recém-alugado? É fundamental que o pretendente, né, a ligação, faça o pedido e, mediante a negativa, procure verificar o que aconteceu. Caso seja um inquilino, né, ele tem o contrato de locação da imobiliária, a locação é nova. Sendo um novo adquirente também, um comprador, ele tem um contrato de promessa de compra e venda, ou a escritura pública, enfim, tem documentos que provam cabalmente de que aquela ligação é nova e que não tem relação com o ex-ocupante. Então a dívida é pessoal. Agora, caso seja vamos colocar assim, o novo ocupante que não tem essa documentação, ele deverá caracterizar, né, que o pedido é novo. E havendo a negativa da companhia, ele deve se munir de documentação, fazer uma notificação protocolada, de maneira a fazer prova cabal em relação a uma indenização por danos materiais e danos morais. É interessante que há inquilinos, né, que às vezes ficam um mês ou mais sem luz e, logicamente, que essa companhia
que pratique esse ato negativo e irregular, ela pode vir a ser responsabilizada em relação ao pagamento do aluguel, em relação ao prejuízo material que está acarretando o inquilino com essa negativa de religação. Então, é importante que a pessoa que esteja sendo prejudicada venha a ter testemunhas e documentação e notificar de maneira a instruir o processo contra a companhia para se ressarcir dos prejuízos. Dr. Kênio, no caso da concessionária de energia elétrica recusar a religação para o inquilino, ficando ele sem condição de mudar, o locador do imóvel ou até a imobiliária pode vir a ser responsabilizada por esses prejuízos que o inquilino está tendo? O que nós temos de decisões dos tribunais nesse sentido? É interessante que, às vezes, o inquilino, com razão, fica chateado, aborrecido com essa situação e acaba brigando com o imobiliário ou com o locador. Isso é uma situação completamente injusta, porque o locador imobiliário não tem gestão perante a companhia de telefonia ou perante a companhia de saneamento. Então, os tribunais já têm julgado reiteradamente de que a obrigação de indenizar e de arcar com qualquer aborrecimento ou com qualquer dano é da companhia, né? Há vários acordos citando que a imobiliária e o locador não são culpados em relação a isso, porque realmente a situação é criada pela companhia que cria uma pré-condição ilegal para forçar o pagamento de uma dívida anterior. Então, no caso, é um erro, né, o inquilino vir a questionar isso com a imobiliária ou com o locador, porque eles não têm culpa em relação a isso. E outro fato interessante, repito, já tem acordos nesse sentido em que o inquilino ele acaba tendo sucumbência, né, no processo judicial por ter proposto ação erroneamente contra a imobiliária ou contra o locador. O correto é entrar com ação contra a companhia que se nega a prestar o serviço que é obrigatório. Dr. Kênio, mais uma situação aqui. Temos essa situação caso o imóvel ali se destine a uma residência e o novo proprietário, até o inquilino, ao se mudar para a casa, fica sem luz por muito tempo, diante dessa pressão da concessionária ali para exigir o pagamento da dívida anterior, que não é desse novo ocupante. Ele então vai poder requerer até a indenização por danos morais, além dos materiais? Com certeza, é interessante porque na prática uma ligação pode demorar 2, 3 dias, 4 dias, que é natural, isso acontece. Pode ocorrer também a situação de existir um gasto, né, que a gente fala, uma ligação clandestina no imóvel, enfim, tem situações que não é culpa da concessionária, muito menos do novo ocupante. Agora, o que acontece na prática, que já verificamos, há casos em que a companhia, de maneira insistente, se recusa a ligar a luz. E a pessoa, às vezes, já mudou do imóvel, teve que desocupar onde ela residia, está com a sua família dentro do apartamento, sem luz, indo até a morar no hotel ou na casa de parentes. Isso, certamente, ultrapassa um mero aborrecimento. Então, esse sofrimento, essa angústia, esse desgaste emocional, isso sim caracteriza tranquilamente o dano moral. Então, há situações que os tribunais, verificando o caso concreto, em que houve uma demora excessiva em religar a luz e que houve realmente um certo abuso da companhia em insistir na cobrança irregular, que os tribunais condenam a companhia, né, não só em relação aos danos materiais, que é o pagamento do aluguel, do hotel, o pagamento da mudança e tudo mais, mas também, né, os danos morais. Os danos morais, eles podem ser multiplicados pelo número de pessoas que residem no imóvel. Então, você tem lá quatro pessoas, né, residindo no imóvel. Essas 4, logicamente, foram atingidas, né? Então, o juiz pode, sim, conceder o dano moral por cada pessoa que sofreu com essa situação completamente inaceitável. E isso realmente acontece no nosso país e eu acho que é fundamental que a Rádio Justiça, a gente possa vir a divulgar esses temas, porque com conhecimento de causa, a pessoa fica mais preparada até para explicar por atendente da companhia de telefone, de energia ou de saneamento, que ele não pode praticar tal ato. Então, às vezes, o próprio funcionário que atende é uma pessoa que não tem um preparo devido para entender a gravidade da situação que ele cria, às vezes, com uma negativa sem fundamento legal.
Dr. Kênio, havendo dívida de consumo de energia elétrica ou de água, qual é o procedimento correto que uma concessionária poderia fazer para receber este valor? É uma questão muito simples, né? Qualquer dívida, o credor ele pode entrar com ação de cobrança, tecnicamente possível protesto, né? Como vemos muitos municípios, né, no Brasil adotando de maneira assim, vamos colocar, extremamente ágil o protesto do IPTU. Uma coisa impressionante é que, em função da informática, né, os municípios eles entravam com a ação de uma execução fiscal para cobrar o tributo, que demorava anos e a ação complexa. Né? Então, com a informática, vemos os municípios fazendo protestos de milhares de IPTUs de uma vez só, né? E com protesto a pessoa acaba pagando isso no cartório. Com relação à conta de água, à conta de luz, é possível sim essa companhia se valer desse expediente, né, visando que a agilidade da cobrança, poderia ser o protesto, poderia ser uma ação de cobrança, mas de forma alguma usar de um expediente que se assemelha à chantagem, né? Se aproveitar da necessidade do novo ocupante ter a luz e a água dentro de casa e querer criar uma situação de forçar a pessoa a pagar. Isso é completamente ilegal. Então, cabe à companhia usar os expedientes que ela tem legais para cobrar do devedor. Isso é direito dela, mas sim, nunca cobrar de quem não é o responsável. Dr. Kênio, tem alguma circunstância em que a concessionária tem razão de negar esse pedido de ligação de energia elétrica do novo ocupante de um imóvel ou não? É um fato interessante, né? A própria lei prevê a possibilidade das companhias elas se negar de religar a luz para aquele CPF, o CNPJ, que já está com dívida na concessionária dentro da sua região. Então, vamos imaginar o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Né? Colocar Minas Gerais seria a CEMIG, que é a companhia que atua no estado. Então, se a pessoa tem uma dívida em Belo Horizonte e vai morar em Juiz de Fora, ou em Uberlândia, Uberaba, o que for, a companhia verificando aquele CPF ou aquele CNPJ, que é uma dívida, aí sim, ela pode vir a recusar a ligação de luz e com fundamento legal, né, que é não obrigada a fornecer energia ou fornecer água para quem não quita com a sua obrigação. Então, esse é um fundamento legal que é possível ocorrer a negativa. Há uma outra situação da sucessão. Vamos imaginar que exista no imóvel um restaurante, e esse restaurante, né, usou a luz muito tempo e tudo mais, e não quitou. Então, às vezes, o dono do restaurante, ele vende o ponto comercial para um outro restaurante, né, que ali é instalado. E nessa ligação do novo restaurante, aí pode acontecer a sucessão, pode acontecer no caso da companhia verificar que houve uma venda do ponto comercial e que ali, no caso, uma sucessão, quer dizer, a empresa na prática é a mesma, só simplesmente trocou de proprietário. Então, pode acontecer a negativa em função da venda do ponto comercial. É interessante que as pessoas têm que entender, né, que quando vierem a alugar o imóvel ou vier a comprar, que ela verifique o estado do imóvel em relação a esses compromissos. Se há água pendente, verificar na Copasa ou na companhia, na SAI, dependendo do estado, se há dívida em relação ao IPTU, né? Porque isso tudo é facilmente verificável por meio da internet. Então, a tecnologia tem facilitado a apuração desses débitos de maneira que o novo adquirente ou o inquilino venha evitar aborrecimentos que acontecem, às vezes, naquele momento que ele está ocupando o imóvel. Outro fato interessante também que eu quero ressaltar é que quando o imóvel ele é objeto de uma ação de despejo, falta de pagamento, né, aquele inquilino que foi despejado e deixou a água e a luz para trás, o locador não tem que se preocupar com essa dívida, porque essa dívida é do inquilino, não é dele. Mas cabe ao locador, né, ao alugar outro imóvel, né, fornecer até a cópia dessa ação para o inquilino ou ir junto à companhia para provar para a companhia de saneamento ou de luz que aquela dívida é do inquilino que foi despejado e não do novo ocupante. Então, essa ação de despejo contra o inquilino, que é um processo judicial,
é uma prova muito robusta de que a dívida não pertence a quem vier a ocupar o imóvel, sim ao ocupante anterior. Muito bem, esclarecemos aqui na Rádio Justiça a situação em que uma pessoa acaba alugando ou comprando um imóvel e ali encontra contas pendentes de água e de luz. Nós falamos sobre os deveres das concessionárias e também os deveres e as obrigações de quem está fazendo esta compra, os direitos que ela tem para que não tenha a interrupção da conta de energia elétrica e de água. Conversamos sobre isso com o Dr. Kênio de Souza Pereira. Dr. Kênio, obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima. Até a próxima, um grande prazer. Até a próxima semana em relação a outro tempo, vai ser muito bacana sobre a questão da portabilidade. Muito bem, Dr. Kênio, muito obrigado.